O Kiribati é um país insular localizado no Oceano Pacífico Central, entre o meridiano de 180 graus e a linha do Equador, sendo, portanto, o único país do mundo localizado em 4 hemisférios. O Kiribati é formado por uma ilha e 32 atóis, e apesar de estar distribuído por uma área de cerca de 3.500.000 km², a área total do país é de apenas 811 km², sendo assim o 22º menor país do mundo, e com uma população de aproximadamente 120.700 habitantes, o Kiribati é atualmente o 179º país mais populoso do mundo. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse isolado país da Oceania, que também é conhecido por ser o primeiro país do mundo a celebrar o Ano Novo. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Acredita-se que as ilhas que atualmente pertencem ao Kiribati começaram a ser habitadas por volta de 3.000 anos atrás, quando os povos conhecidos como austronésios chegaram nessa região, provavelmente vindo das atuais Ilhas Salomão e Vanuatu, dando início ao desenvolvimento da cultura micronésia. Mais tarde, ocorreram invasões de povos pertencentes às atuais Samoa e Tonga, que introduziram elementos da cultura polinésia na cultura micronésia já existente. Também ocorreram invasões dos fijianos, que introduziram na região elementos da cultura melanésia. Ao longo do tempo, a intensa navegação entre essas ilhas e o casamento entre esses habitantes contribuiu para que se desenvolvesse nessa região uma população razoavelmente homogênea em aparência, língua e tradições. Em 1606, o navegador português Pedro Fernandes de Queiroz, a serviço da coroa espanhola, avistou os atóis Butaritari e Maquin, dando a eles o nome de Ilhas Boa Viagem. Em 1764, o capitão da fragata britânica HMS Dolphin, chamado John Byron, passou por essas ilhas enquanto fazia sua circunnavegação do globo terrestre. Em 1788, o capitão britânico Thomas Gilbert, comandando o navio mercante Charlotte, e o capitão John Marshall, também britânico, comandando a embarcação Scarborough, cruzaram os atóis Aranuca, Cúria, Abemama, Tarawa, Abayang, Butaritari e Maquin, mas não chegaram a desembarcar. Em 1820, o almirante russo Adam Johann von Krusenstern, que havia realizado a primeira circunnavegação russa do globo terrestre entre os anos 1803 e 1806, batizou esse arquipélago de Ilhas Gilbert em homenagem ao marinheiro britânico que havia cruzado o arquipélago 32 anos antes. Com isso, o povo dessa região passou a ser conhecido também como Gilbertinos, e que na versão da língua guilbertesa foi adaptado para Ikiribati ou Kiribatinos. Em 1824, o capitão e explorador francês Louis Isidore de Perry foi a primeira pessoa a mapear todo o arquipélago das Ilhas Gilbert enquanto comandava a barcaça La Coquille na circunnavegação da Terra. Durante a expedição exploradora dos Estados Unidos, o capitão Woodson, primeiro no comando do saveiro USS Peacock em 1828 e depois no comando da escuna USS Flying Fish em 1838, também explorou as Ilhas Gilbert e, enquanto esteve no arquipélago, dedicou um tempo considerável no mapeamento de recifes e ancoradouros. Durante essa expedição, o artista Alfred Thomas Agat fez desenhos de nativos que habitavam os atóis de Butaritari e Maquin. A partir dessa época, um grande número de navios baleeiros e navios mercantes chegaram nessa região, o que acabou introduzindo diversas doenças trazidas pelos europeus e resultando em diversas revoltas e conflitos tribais locais. Em 1892, como esforço para restaurar a ordem, as Ilhas Gilbert e o arquipélago vizinho chamado de Ilhas Ellis foram declarados um protetorado britânico pelo capitão Edward Davis após uma expedição militar punitiva no comando do navio de guerra chamado HMS Royalist. As ilhas passaram então a integrar a entidade colonial chamada de Territórios Britânicos do Pacífico Ocidental, criada em 1877 com sede em Fiji, e tiveram como primeiro governador o irlandês Charles Richard Swain, que assumiu o cargo de comissário residente do então Protetorado das Ilhas Gilbert e Ellice. 4 anos depois, em 1896, foi estabelecida no atol de Tarawa a sede do Protetorado das Ilhas Gilbert e Ellice, tendo como comissário residente William Telfer Campbell. Em 1899,
a Ocean Island, atual Banaba, foi incluída no protetorado das Ilhas Gilbert e Ellice. Por volta de 1908, como resultado das operações da empresa Pacific Phosphate Company, que atuava na mineração de fosfato nas ilhas de Nauru e Banaba, a sede do protetorado foi transferida para Banaba e teve início a transição do protetorado para uma colônia da coroa britânica. Com isso, as autoridades britânicas conseguiram atuar na aquisição de mão de obra para a mineração e transporte de fosfato e na manutenção da ordem entre os trabalhadores. Então, em 1916, o protetorado das Ilhas Gilbert e Ellice se torna a colônia das Ilhas Gilbert e Ellice, passando a incorporar também o arquipélago chamado de Ilhas da União, atual Tokelau. Ainda nesse ano, a Ilha Fanning, atual Taboairan, e a Ilha Washington, atual Teraina, que fazem parte do arquipélago chamado de Ilhas da Linha, também se tornam parte da colônia britânica. Em 1919, a Ilha Christmas, atual Kiritimati, foi incluída na colônia britânica. Em 1926, o arquipélago de Tokelau foi transferido para a administração da Nova Zelândia e em 1937, o grupo de 8 atóis chamado de Ilhas Fênix também foi adicionado à colônia das Ilhas Gilbert e Ellice. A partir de 1940, devido à devastação provocada pela mineração de fosfato na Ilha Banaba, a grande maioria dos banabanos foi deportada para a Ilha de Rabi, nas Ilhas Fiji. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão conquista a ilha de Banaba e vários outros atóis que passam a ser usados como bases das defesas insulares japonesas. Mas em 20 de novembro de 1943, as forças aliadas lançam um contra-ataque contra as posições japonesas, resultando em alguns dos combates mais sangrentos da Campanha do Pacífico, e as vitórias na Batalha de Tarau e na Batalha de Makin foi um grande ponto de virada na guerra para os aliados. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, a formação da Organização das Nações Unidas resultou no compromisso com um processo de descolonização do Comitê Especial das Nações Unidas para a Descolonização e, como consequência, as colônias britânicas no Pacífico iniciaram seu caminho para a independência. Entre o final dos anos 1950 e início da década de 1960, o atol Kiritimati foi usado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos para testes de armas nucleares, incluindo bombas de hidrogênio. Em 1972, outros 5 atóis do arquipélago das Ilhas da Linha foram adicionados à colônia das Ilhas Gilbert e Ellice. Em 1974, acontece o referendo de autodeterminação das Ilhas Ellice e em 1975, as Ilhas Ellice são reconhecidas como a colônia britânica de Tuvalu, uma dependência britânica separada com seu próprio governo. Em 1978, os gilbertinos obtiveram seu autogoverno e ainda nesse ano, o Conselho Privado do Reino Unido elege Yeremia Tienang Tabai para o cargo de primeiro-ministro. E em 12 de julho de 1979, as Ilhas Gilbert conquistam a independência do Reino Unido e os gilbertinos escolhem o nome Kiribati ou Kiribati na pronúncia nativa como nome do país, que é a versão de Gilberts na língua gilbertina, e o país se torna a República de Kiribati, tendo o próprio Yeremia Tienang Tabai como primeiro presidente. Yeremia Tabai cumpriu 3 mandatos como presidente, permanecendo no poder até 1991. Nesse ano, Teatau Teanak é eleito o segundo presidente do país, mas não consegue se reeleger nas eleições de 1994, quando é substituído por Teburoro Tito. Em 1995, a República de Kiribati moveu a linha internacional da data para o leste, para abranger os atóis das Ilhas da Linha, para que a nação não fosse mais dividida pela linha internacional da data e permitir que todas as empresas do país mantivessem a mesma semana útil. Dessa forma, a ilha Kiritimati se tornou o primeiro lugar habitado do mundo a ver o sol nascer a cada dia e o Kiribati se tornou o primeiro país a celebrar o Ano Novo a cada ano. Em 1998, Teburoro Tito consegue vencer as eleições desse ano e se reeleger novamente em 2002. Nesse ano, o Kiribati aprovou uma lei controversa que permitia ao governo fechar editoras e jornais. Então, em 2003, Teburoro Tito foi deposto do cargo por um voto de desconfiança e ainda em 2003, uma nova eleição presidencial foi realizada, na qual os 2 principais candidatos foram os irmãos Anote e Harry Tong,
sendo vencida por Anote, que assumiu a presidência. Em 2006, o Conselho da Ilha de Rabi no Parlamento do Kiribati pediu que Banaba se separasse de Kiribati e se juntasse à República de Fiji, já que nessa época, cerca de 5.000 banabanos já possuíam cidadania fijiana. Essa questão permaneceu sem solução e passou a ser conhecida como a Questão Banaba. Em 2007, Anote Tong é reeleito presidente. Em junho de 2008, as autoridades de Kiribati pediram à Austrália e à Nova Zelândia que aceitassem cidadãos de Kiribati como refugiados permanentes, já que, devido às mudanças climáticas, espera-se que a República de Kiribati seja o primeiro país a perder todo o seu território, pois o único ponto elevado do país está na Ilha Banaba, com apenas 81 metros de altura. No início de 2012, o governo de Kiribati comprou a propriedade na Tuavatu de 2.200 hectares em Vanua-Levu, a segunda maior ilha de Fiji. Na época, foi amplamente divulgado que o governo planejava evacuar toda a população de Kiribati para Fiji. Também em 2012, Anote Tong consegue sua segunda reeleição. Em abril de 2013, o presidente Tong começou a pedir aos cidadãos que evacuassem as ilhas e migrassem para outros lugares. Em maio de 2014, o gabinete do presidente confirmou a compra de cerca de 5.460 acres de terra em Vanua-Levu a um custo de 9.300.000 dólares australianos. Em março de 2016, Taneti Mamu foi eleito como novo presidente do Kiribati, se tornando o quinto presidente desde a independência do país e conseguindo a reeleição em 2020. Atualmente, 90% da população do Kiribati vive nas Ilhas Gilbert e mais da metade da população do país vive no atol de Tarawa, onde está localizada a cidade de Tarawa do Sul, que é a capital do país. Apesar de não haver divisões administrativas no país, o Kiribati é dividido em 4 regiões geográficas: a Ilha Banaba, as Ilhas Gilbert, as Ilhas Fênix e as Ilhas da Linha. O Kiribati possui poucos recursos naturais. Os depósitos de fosfato comercialmente viáveis em Banaba foram esgotados no momento da independência e hoje em dia a pesca representa a maior parte das exportações. O Kiribati possui o PIB mais baixo de qualquer estado soberano da Oceania e é considerado um dos países menos desenvolvidos do mundo. O país possui um PIB per capita de 1.673 dólares aproximadamente, sendo o último colocado da Oceania e o 153º colocado do ranking mundial. E com um IDH de 0,624, o que é considerado médio, é o 10º colocado da Oceania e ocupa a 136ª posição do ranking mundial. E essa é a história do Kiribati, esse isolado país da Oceania que parece estar com os dias contados. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.